Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. Oh Deus Todo-Poderoso, te engrandecemos, te exaltamos, te glorificamos. Glorificamos o teu nome, Jesus. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Nós falamos aqui na primeira mensagem, semana passada, sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós falamos acerca dessa promessa que Jesus fez. Ele andou com os seus discípulos, ele andou no seu ministério público cerca de 3 anos e meio, né, nessa terra. E 1 ano e meio, de uma forma mais próxima, ele teve os seus discípulos com ele ali. Ele teve os seus discípulos próximos a ele estiveram, ao ponto de um deles ser ousado de reclinar a cabeça no seu peito, do seu ombro, buscando extrair, buscando absorver tudo aquilo que ele podia. Querido, e meu irmão, minha irmã, isso faz uma diferença crucial para as nossas vidas. O quanto você extrair de Jesus, o quanto você puder extrair de Jesus, beba tudo, coma tudo. Não sei quantos aqui, né, ou não tem o seu pai ou a sua mãe ainda entre nós, ou um pai ou uma mãe que mora distante, mas eu tenho como exemplo aqui a Solange, né, que seus pais, desde que nós nos casamos, antes disso já, eles já moravam em outra cidade. Então, cada oportunidade que a Solange tem de estar com a mãe e o pai dela, ela suga tudo, deixa nada. Ela suga tudo. E quando a irmã dela vai para lá, a hora que a irmã dela chega, ela quer pegar alguma coisa de tabela, um gostinho daquilo que trouxe de lá. Né? Meu sogro fez uma cirurgia essa semana passada, e a minha cunhada foi para lá. E aí ela chegou ontem, e aí hoje Solange foi para lá e ficou lá com ela. Eu fui almoçar com a minha mãe ali na Elaine, e ela esteve lá. Então assim, de tabela o que ela puder sugar, né? E se tem uma carona para ela ir, então ela vai ali também. Por quê? Porque ela ama seus pais. Então ela quer sugar tudo que ela pode, e o tempo que ela pode, porque nós sabemos que um dia os nossos pais não estarão mais conosco. E Jesus, ele entendeu que os discípulos, como nós falamos até no 30 semanas, a primeira constatação que nós temos, como nós falamos daquela árvore, né, no 30 semanas, a raiz de todo o pecado, toda a maldade, toda a ausência, ela começa na orfandade, ou seja, na falta de paternidade. Então Jesus, ele veio e ele manifestou aquilo que os israelitas, eles não estavam acostumados, a figura, a imagem do Pai, o Pai Celestial. Eles viam esse Deus como lá no deserto do Sinai, quando Moisés diz: ó, o Senhor vai se manifestar, e eles, tudo bem, o Senhor vai se manifestar, mas de repente eles vêm naquele monte Sinai, aquele monte fumegante, eles veem aqueles trovões, eles veem aquela coisa, como o escritor aos Hebreus diz, que Moisés diz: estou todo aterrado e trêmulo, né? Moisés estava ali, e aí o povo diz assim: Moisés, vai lá você, nós estamos com medo. Então eles tinham essa ideia do Deus Todo-Poderoso, que era alguém que os abençoava, que os amava, mas alguém assim, não. E aí Jesus vem e manifesta o Pai. E Jesus cuida daqueles discípulos
A semelhança de um pai que cuida dos seus filhos. E ele transmite em todo o tempo para aqueles discípulos o seu relacionamento com o pai. E ele diz assim, olha, eu não entro em encrenca porque eu não fico fazendo o que eu quero fazer. Eu não fico falando o que eu quero falar. Estou parafraseando aqui, é claro, né? Eu faço o que o pai mandou eu fazer. Eu falo como o pai mandou eu falar. Eu me movo na direção que o pai quer que eu me mova. E esse cuidado de Jesus com os seus discípulos, esse cuidado, esse caminhar, essa revelação desse pai amoroso, na cabeça do judeu, aquela parábola do filho pródigo, ou melhor, como uma vez Jonas Madureira nos ensinou num curso, nós sempre vemos a parábola do filho pródigo, mas tem a perspectiva do pai que tinha 2 filhos. Então, para o judeu, aquele filho já era. O filho mais velho era o retrato da religiosidade e do orgulho daquele povo. Mas Jesus vem mostrar uma outra coisa que eles não conhecem, que eles não têm nem ideia. De um pai que sempre está à porta esperando o retorno de seu amado filho. Porque o pai não colocou um filho no mundo para que ele se perca, para que ele pereça. E o próprio Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus enviou seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele vai dizer, se vocês sendo maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E aí Jesus vai ensinando tantas coisas como essa, e como João vai nos dizer, nem todas foram relatadas, porque não se caberiam no mundo os livros, não haveria quem poderia ler tudo isso. Mas quantas coisas esses discípulos aprenderam com Jesus? Eles aprenderam sobre paternidade. Mas agora Jesus está ensinando a eles que o momento dele partir, está se aproximando. E Jesus percebe que eles começam a ficar tristes. Vai ficar triste. E aí ele diz, eu não deixarei vocês órfãos. Fica tranquilo. Eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai estar com vocês sempre. Sempre. Ele está aqui agora. Habita em você. A presença dele está aqui, nesse ambiente, nesse lugar. Quer você perceba, quer não. Porque ele é fiel e disse que estaria. Você sabia que Jesus, que o Espírito Santo, ele nunca falta. Ele nunca deixa de vir. No dia que você acha que o culto não foi lá aquela coisa, ele estava aqui também. Aleluia. No dia que você acha que o pastor não estava muito assim, que a palavra foi meio assim, sabe? Hoje a palavra foi meio assim. Ele estava aqui também. Porque ele nunca iria nos deixar órfãos. Ele prometeu isso. E então nós falamos sobre isso, essa pessoa bendita, e ele tem uma obra extraordinária para realizar. Nós falamos na semana passada sobre essa pessoa do Espírito Santo, e hoje nós queremos falar aqui sobre essa obra do Espírito Santo, na nossa salvação e na nossa edificação. Aleluia. João 3,18. A palavra de Deus diz assim: quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais a luz do que as trevas, porque as obras deles eram más. Oi? Ah, porque eu pulei o versículo aqui já? Perdão. É que às vezes vem um versículo na minha cabeça e eu paro de olhar aqui. Vou ler de novo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Aquele que não tem a salvação, ele não tem entendimento da perdição na qual ele vive. Porque ele já está no lugar e na posição da condenação. Ele está cego. Ele está morto espiritualmente. Assim como lá no Éden, Deus havia dito que se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que fez o homem e a mulher ali no jardim, eles morreram espiritualmente. Eles estavam mortos espiritualmente. E conforme Efésios capítulo 2, verso 1, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ele é quem nos deu vida. Mas essa vida, ela passa a ser manifesta em nós a partir da obra do Espírito Santo nas nossas vidas, que começa com a nossa consciência acerca do pecado. É essa obra do Espírito Santo quem vem e nos convence do pecado e da malignidade do pecado. Nós, como agentes morais, irmãos, nós temos um senso, porque fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, e isso diz respeito ao caráter de Deus. Quando o homem pecou, é como aquele espelho que recebe uma pedra, então fica tudo quebrado e a imagem fica distorcida, deturpada. Então nós passamos a ter noções do caráter de Deus, mas não o caráter de Deus em sua plenitude, como era no princípio, como era no começo, quando o homem caminhava sem o pecado ali no jardim. A partir do momento que o pecado entra, distorce, deturpa, e o homem não tem mais essa plenitude do senso moral. Ele tem uma percepção. Mas essa percepção, ela não é suficiente. Romanos capítulo de número 2, vai comigo ali. Vamos nessa nossa dinâmica aqui. Romanos no capítulo de número 2. Romanos capítulo de número 2. Vou ler uns versículos aqui para você entender. Versículo 11. Pois para Deus não há acepção de pessoas. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando os gentios que não têm lei, preste atenção que esse é o versículo que eu quero que você mais preste atenção. Quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isso sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então Paulo está dizendo assim, todos os homens, lá na sua consciência, eles têm o senso. Quando ele está falando da lei, ele está falando principalmente da essência da lei, que é o caráter moral de Deus, amém? A lei divina, ela tem, em primeira instância, revelar o caráter, a integridade, a justiça, amém? A santidade, a pureza de Deus. E Deus deixou isso inserido em nós. Então Paulo está dizendo aqui aos romanos que mesmo os gentios, né, os não judeus, que não tinham o conhecimento das 613 leis do Antigo Testamento, né, que não são só os 10 mandamentos, é o todo ali.
quando eles não tinham isso, mesmo assim no seu interior, eles sabiam, eles têm a consciência do que é certo e do que é errado. Agora, isso não é suficiente, então o Espírito Santo tem como papel delegado, outorgado, direcionado por parte de Jesus, do Pai, ele tem o papel de convencer, conscientizar, esclarecer o homem acerca do pecado e do seu malefício para a raça humana. Amém? Deixa eu ler uma coisa para você. É o Espírito Santo que é capaz de fazer uma pessoa tornar-se consciente de seus pecados e da ira de Deus. Ele nos desperta para essa realidade, para que possamos não só saber, ter uma informação sobre isso, mas responder, dar uma resposta a isso. Eu sempre falo aqui, nos meus testemunhos, mas eu comento quando, antes daquele dia em que lá naquelas águas batismais eu desci, o trabalhar de Deus que eu fui só entender depois que era o Espírito Santo fazendo aquilo na minha vida, me convencendo, no meu dia a dia, nas minhas ações, nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, nas minhas escolhas. O Espírito Santo ia à luz daquilo que foi me chegando de informação da palavra, que eu precisava tomar uma atitude. Eu precisava dar uma resposta a Deus. E aí entra uma questão muito séria. E esses dias eu tenho falado, principalmente no 30 semanas, irmãos. Que o Espírito Santo, ele não vem só para te convencer de práticas do pecado. Ele veio convencer o homem acerca da natureza pecaminosa, o pecado original. Às vezes você vai chegar para uma pessoa, talvez você vai pensar aí, numa referência de homem ou mulher, íntegro, de caráter, pessoa séria, paga suas contas, não mente, não rouba, não fala mal dos outros. Sabe, aquela pessoa íntegra que daí você como crente, como evangélico, bom evangélico que você é, você lembra assim, só falta ele ser crente. Só falta Jesus na vida dele. A gente tem essa tendência, de falar isso. Mas essa pessoa, o que muitas vezes a impede, é que ela tem uma linha tênue. Ela pensa que aquele camarada lá que está aprisionado das drogas, precisa mais de Jesus do que ele. Não. Deus está ocupado, tem muita gente para ele cuidar. Você já ouviu alguém falar assim? Não. Eu fico ali com as minhas orações e conheço a Deus. Eu e Deus ali no meu particular. Mas na verdade ele acaba se firmando, a mente dele o leva num grau comparativo em que, não, eu sou uma pessoa de bem, eu não minto, eu não roubo, eu trabalho desde novinho, nunca peguei uma bala de ninguém. E assim, ele vai se firmando na sua autojustiça. Ele vai se firmando e assim ele vai dizendo que a palavra de Deus é mentirosa. Porque Romanos 6:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pode olhar aqui. Look to me, please. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí ele acha assim, mas... Não, eu sou bom o suficiente. Eu sou bom o suficiente. Então ele não entendeu a malignidade do pecado, que não é numa questão só daquilo que ele pratica. É a natureza que ele carrega desde a queda. Que só um não a recebeu em toda a história da raça humana. Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Concebido sem pecado. Pelo poder do Espírito Santo. Que veio sobre aquela mulher bem-aventurada.
e foi gerado ente santo, chamado Filho do Altíssimo. Esse é pleno, é perfeito, é puro, é santo, não há nele iniquidade. Mas o Espírito Santo vem e convence o homem de que ele precisa de um Salvador, de que ele precisa se arrepender dessa natureza pecaminosa. E ele precisa se agarrar a essa salvação agora, porque a partir disso ele passa a trilhar o caminho da salvação. Porque Jesus disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então esses ensinos de Jesus, o Espírito Santo tem a incumbência de transmitir. Aqui no Evangelho de João mesmo, no capítulo de número 16, versículo 13 diz, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então esse Espírito Santo vai conduzir você, vai direcionar você, vai guiar você todos os dias da sua vida, algumas horas do dia, não, todas as horas da sua vida, algumas horas, não, todos os minutos, todos os segundos, todo o tempo. Porque Ele tem essa capacidade, porque Ele é todo poderoso. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é autoexistente. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Então Ele guia você, Ele direciona você. Primeira coisa é, vou te convencer aqui do pecado. A sua consciência de que você está perdido e em trevas e sem essa salvação que foi proporcionada para você, você está perdido eternamente. Então aquela luz acende no seu coração. E pela obra do Espírito Santo, você vem e ouve o Evangelho. E pelo poder da palavra de Deus, e pelo poder e pela ação do Espírito Santo, você é esclarecido dos seus pecados, e você se arrepende, e você clama pelo socorro dEle, e você se agarra a essa salvação, e você se apropria dessa graça, e você, em um milagre instantâneo, nasce de novo, e tem a remissão dos seus pecados. O sangue de Jesus cobre a sua vida, e agora você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que todas se fizeram novas, e tudo isso provém de Deus. De Deus. Pela obra do Espírito Santo. Ele traz a conscientização nas nossas mentes. É Ele quem vem para produzir uma tristeza que nos leva para os pés dEle. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo de número 7, versículo 9, quando Paulo está escrevendo aos cristãos de Corinto, ele diz assim, agora folgo, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para o arrependimento, pois fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano algum. A tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então o Espírito Santo ele vem, e o que ele comunica quando ele traz essa tristeza ao coração do pecador para que ele se arrependa? Ele comunica como o mesmo sentimento dele, com relação ao homem caído, ao homem em queda. Por quê? Porque o Pai não nos criou para a perdição. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi preparado para o homem. O homem que deliberadamente decidiu ir para lá. Quantos estão comigo?
O Espírito Santo de Deus despertou você e agora Ele quer usar a sua vida para despertar outros através de você, levando a verdadeira salvação eterna. Quantos aqui foram despertados pelo Senhor? E é você agora que é usado como instrumento de Deus para despertar outras pessoas. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Lembrei da Ana Paula agora. Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Aleluia. Glória a Deus. Segundo lugar, o Espírito ilumina você para entender a palavra de Deus. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Colossenses 3:10 diz: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Preste muita atenção nisso. Deixa eu abrir aqui na minha versão. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Como que nós somos renovados? Em conhecimento. Mas esse conhecimento, ele não fica limitado a ser um conhecimento intelectual somente. O Espírito Santo vem com a vida nesse conhecimento. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada afiada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E eu quero aqui, nesse momento, eu quero que você reflita comigo para a gente mastigar isso aqui. De Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 12, pegando esse gancho dessa iluminação que o Espírito Santo traz. Diz aqui, pois a palavra de Deus, 4:12 de Hebreus, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E aqui eu quero que você preste atenção comigo numa coisa. Nós, principalmente nós brasileiros, né? Clima tropical, somos conhecidos mundialmente por um povo afetuoso, por um povo acolhedor, por um povo cheio de carisma, cheio de alegria, não é verdade? Não é verdade? Às vezes tem essa exceção, diz aí os campograndenses, né? Que diz que eles são meio fechados, né? Mas nós somos brasileiros também. Brincadeiras à parte. Mas o que eu quero dizer aqui? Principalmente em culturas, né? Os países aí mais antigos, já da pós-modernidade, né? Nações aí com 2, 3 mil anos de história, com raízes muito profundas, eles são bastante racionais. E não é ruim ser racional em muitos momentos, meu querido. Deus te deu inteligência, amém? Deus te deu raciocínio para você fazer cálculos. Cálculos no sentido, né, de você considerar. E o que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo, ele pega a palavra de Deus do jeito que ela é. Do jeito que ela é. E ela vem e desnuda o nosso coração. Mas o que a gente, por isso que eu disse ser brasileiro, a gente sempre fica naquela e acaba arrumando um monte de problema. Porque às vezes nas nossas relações interpessoais, trabalho e por aí vai, a gente muitas vezes é levado a decidir e a agir e a responder pela emoção. Às vezes você ouviu uma coisa ali, ou alguém te pediu algo, ou alguém falou alguma coisa, e na maioria das vezes começa assim, você ficou constrangido. E aí para não ter um sentimento de vergonha para aquela pessoa, ou você se sentir envergonhado, você deixou de fazer o certo, o correto, aquilo que ficou claro no seu coração à luz da verdade, para você agradar alguém, ou para você agradar uma situação, ter um partido para determinada situação.
E o Espírito Santo quer que a gente entenda pela palavra de Deus, que não vai ter desculpa para esse tipo de coisa, porque a palavra de Deus ela veio como uma lâmpada no nosso coração e trouxe clareza. E quando a gente decide à luz da palavra de Deus, olha só o que o texto diz. Ela é espada afiada de 2 gumes. Ela entra de forma cirúrgica onde ela tem que entrar. Ele vê, o Espírito Santo vê como é. Não como aquilo às vezes a gente quer passar para as outras pessoas. Seja no relacionamento, no trabalho, na família. Ele vem e mostra o jeito que é. E aí ele diz, penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Alma e espírito. Alma, lugar onde estão nossas emoções, nossas faculdades intelectuais. Aquilo que nós estabelecemos como fundamento de informação e que norteia as nossas vidas. Aquilo que nós agregamos e definimos como valor. Só que o Espírito recebe um conhecimento do Deus eterno. No Espírito nós temos uma informação que não tem distorção, que não tem sombra de variação. A palavra de Deus viva e permanente, límpida, clara, reta e justa. Então, pela palavra de Deus, nós somos esclarecidos, de forma simples, do que é e do que não é. Do que agrada a Deus, do que não agrada a Deus. E o Espírito Santo vem e ilumina aquilo para nós. Ele dá essa luz que o salmista diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Então o Espírito Santo vem e te esclarece. E quando nós vamos caminhando no lugar da maturidade, nós passamos a decidir cada vez mais de acordo com aquilo que a palavra está dizendo. Você já ouviu aquele ditado assim, né? Olha, eu mesmo, né? Tive que, 10 vezes bater com a cara na parede para acordar. Para tomar a decisão que eu tinha que tomar. Eu, como pastor, quantas vezes nós vamos sentar com alguém e à luz da palavra de Deus, a gente fala assim, olha, é essa aqui a decisão que você tem que tomar, você já sabe. Na maioria das vezes, nós sabemos o que nós temos que fazer. Mas às vezes nós não estamos nessa dimensão de comunhão, intimidade e relacionamento com o Senhor, que nos traz essa compreensão. A palavra de Deus veio, ela dividiu alma e espírito. Eu falei agora há pouco, e vou voltar aqui e vou trazer um outro texto. Eu vou voltar aqui naquele texto de Romanos, no capítulo de número 2, o final dele, que é a base, que Paulo está falando aqui, que vai ser como base do julgamento daqueles que não têm, fé em Jesus, porque firmaram-se em si mesmo. Ele diz aqui no versículo 16 de Romanos 2, isto sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O que Deus vai vir julgar? Os segredos dos homens. Vamos lá. Aí aqui, em 2 Coríntios capítulo 3, segunda não, é primeira. Capítulo de número 4, na verdade. O apóstolo Paulo vai dizer assim, para contextualizar e você entender. Assim, pois, os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Olha só. E aí ele diz assim, todavia a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Paulo está dizendo assim, eu tenho consciência daquilo que eu considero um padrão moral. E segundo até ele vai dizer, lá em Filipenses capítulo 3, segundo a lei irrepreensível. Só que ele diz assim, todavia a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo.
Paulo diz assim, na minha mente natural aqui, ó, eu estou joia. Só que ele diz assim, em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Quem me julga é o Senhor. Eu não vou cair nesse vacilo de achar que eu sou, porque a vara de medir é muito mais elevada. Eu vou no padrão, como Jesus disse, vocês julgam segundo os padrões humanos. E a medida do julgamento do nosso Deus, Ele é o padrão. Ele é perfeito. Ele é pleno. Ele é reto. E aí ele vai dizer assim, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Então o que ele está esclarecendo aqui? Deus é aquele que sonda o íntimo do seu coração. E Ele sabe as decisões que você toma e o porquê que você toma essas decisões. E é por isso que o primeiro mandamento, ele deixa claro que você precisa olhar com a lente do Espírito Santo para esse mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Se você não decidir amar a Deus nesses 4 níveis, você não vai conseguir ter essa iluminação, esses olhos abertos, para se voltar para a vontade do Senhor. E aqui eu quero que você nessa noite, dentre algumas coisas, que eu quero que você pense mais ainda, é sobre essa preciosidade que é Cristo, que é Deus. Ele é digno de toda a sua atenção, meu querido. Ele é digno de toda a sua entrega. Você precisa pensar que Ele é digno. Por que eu vou fazer? Porque Ele é digno. Porque eu vou buscar? Porque Ele é digno. Quando eu começo a vislumbrar dessa forma, Ele é digno. Eu sou limitado, eu sou incapaz sozinho, eu não posso sozinho. Ele é digno, então tem que buscar a presença dEle para viver aquilo que Ele me chamou para viver. Por quê? Porque Ele é digno. Ele é digno, meu irmão. Então quando o Espírito Santo, esse presente maravilhoso de Deus para as nossas vidas, vem iluminar o nosso entendimento, para a gente compreender a palavra de Deus. O que é isso para entender a palavra de Deus? Não é entender assim, o que quer dizer pelo que... Não! O que quer dizer a palavra de Deus? O que ela comunica? O que ela está trazendo como uma mensagem para os homens, para a humanidade? Sobre o que é isso? Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. É eu compreender, querido, eu e você não tínhamos mais nada. Não tínhamos nada. Não tinha nada para nós, irmãos. Nada. Absolutamente nada. Não tinha nada. Mas o que ele decidiu fazer? Ele decidiu permitir o curso da história. Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ele permitiu o curso da história. Você não está entendendo, ou está. Não se tratava só, se ele parasse lá, opa, não vou nem esperar chegar em Noé para dar uma outra chance, vou parar por aqui. Vamos parar por aqui. Ele não estava parando só com o fato de você nem
resistir. Ele estava parando com o fato do cordeiro não ser entregue, do cordeiro não sofrer o que ele sofreu, do cordeiro não encarnar e sofrer tudo o que sofreu por amor a mim, por amor a você. É disso que o Evangelho se trata, e o Espírito Santo, ele vem para nos iluminar sobre isso. Nós falamos, irmãos, de família abençoada, de prosperidade, de casa, de um bem-estar para você, que você vai viver e Deus te permite viver tudo isso, mas não é isso. É muito mais elevado que isso. Você de lambuja, ainda está vivendo aqui nessa terra, você desfruta. Mas a principal mensagem da palavra de Deus é sobre o cordeiro que foi entregue por você, para que uma vida de fato que te espera, sem restrições, sem limitações, sem nada, mas só vida abundante, plena, feliz, sem choro, lágrima, sem dor, sem tristeza, que está te aguardando. É essa mensagem que essa palavra te comunica. É isso. E quando você desperta para isso, nada mais importa. Nada mais importa. E aí a música tão criticada, que as pessoas que criticam nem sabem o que o rapaz estava cantando. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Faz sentido para quem está buscando isso. Para quem não sabe, aquele rapaz estava cantando sobre a vida de João Batista. E aí quando a gente entende, por essa iluminação, meu Deus, o tempo passa, o tempo voa. Esse entendimento da palavra de Deus vem, meu Deus, eu não posso viver do jeito que eu quero. Eu tenho que viver para a tua vontade, para o teu plano, para o teu querer, Deus. Eu preciso me aplicar para isso, Deus. Meu Deus, uma hora passou. Meu Deus, passou mais uma semana. Meu Deus, passou mais um mês, mais um ano. Deus, eu estou aqui ainda. Nesse mesmo lugar eu não avancei, Deus. Meu Deus, não posso. Não posso. Terceiro lugar, o Espírito Santo traz convicção espiritual para você. Eu li aqui, João 16. João 16, 8 a 11 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Em primeiro lugar, ele nos convence do pecado. Ele convence as pessoas dos pecados que tenham feito. Do pecado original, da falha ao cumprir os deveres e do pecado da incredulidade. O Espírito Santo vem e convence e deixa claro. Está errado. Você não pode viver assim. Isso não é aceito. Isso não é lícito. Isso não é a maneira de se viver. O Espírito Santo vem e pelo conhecimento de Deus esclarece em essência principal: o pecado é maligno e destrói os homens. Ele deve ser repelido. Ele deve ser rejeitado. Ele deve ser lançado para longe de si. É o Espírito Santo. Eu me lembro que, como eu disse, aquele processo, eu ficava como todas as pessoas ficam: não, mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que não? Não, por que não? Eu ficava: não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver isso, mas não tem nada a ver aquilo, mas não tem nada a ver aquilo outro. E o Espírito Santo
Foi me convencendo. Me convencendo. E sabe aquelas perguntas do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê? Quando você decide ser honesto consigo mesmo, você se deixa convencer do porquê, do porquê, do porquê. E aí o Espírito Santo, você reconhece. É o caminho do arrependimento. O caminho do arrependimento não começa se você é capaz de fazer o que Deus falou para você fazer. A primeira coisa é você aceitar que você não deve fazer o que Deus disse para você não fazer. Ele tem razão. Sabe assim, de modo prático, guarda na sua cabeça. O que é ser convencido do pecado? É entender que Deus tem razão. Porque a nossa mente está continuamente buscando uma desculpa para atender a nossa própria cobiça. O nosso desejo. E olha só, eu vou aqui, meus irmãos, só para, não posso deixar essas coisas passar, mas vai lembrando dessas coisas no seu dia a dia. Por que que você, essa daqui, ele convence você, eu, nós, do pecado. O que é ele me convencer do pecado? Deus tem razão. Como que é isso de maneira prática? Tiago diz assim, versículo 13 do capítulo 1. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Pois Deus a ninguém tenta, e ele não pode ser tentado pelo mal. Mas cada um é tentado quando atraído e enredado pela própria cobiça. A cobiça vem, aí você fala assim, cobiça, sai daqui, Deus tem razão. E aí cada um tem uma concupiscência que é aperfeiçoada. Um aprendeu desde novinho a mentir, vive mentindo. E ele mente assim por nada. Eu tenho amigos assim que se ele chega assim, só para contar vantagem, ele conta uma história que você é capaz de acreditar. Assim, é tão, sabe? Ele chega, rapaz, você não sabe, passei ali na rua, de repente eu vi um bode subindo numa árvore. Não, bode ainda pode subir em árvore mesmo. Lá em Israel tem uns bodezinhos que eles sobem lá, umas cabras que sobem. Vamos pegar uma coisa mais cabeluda aí. Pensa aí você. Sei lá, alguém já mentiu para você, alguma coisa assim que você falou, rapaz, você compete com o diabo? Vaca que voa, isso, rapaz, uma vaca voadora ali. Sei lá. Mas sabe, aí aqui, Tiago está dizendo assim, cada um é tentado quando atraído e enredado. Ou seja, a própria concupiscência vem e dá um somebody love no ouvido daquele que foi tentado. E ao invés dele dizer na hora, Deus tem razão, ele mas não tem nada a ver, né? Sou forte, eu aguento, né? E por aí vai. Não, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Deixa eu correr aqui. Convence da justiça. As pessoas são convencidas da justiça de Cristo e da necessidade de sua justiça. Ele fez a obra completa. Eu sou justificado por causa daquilo que Jesus fez. E eu recebo aquilo. Agora você para e pensa comigo aqui, meu irmão. Porque é tão... Alguns usam esse termo, o escândalo da graça. Ele é tão de virar o cabeção da pessoa, porque ao mesmo tempo que daí ela é convencida pelo Espírito Santo, que ela é pecadora, que ela está perdida, e ela se desespera. Estou perdido, eu sou ruim, estou perdido. E um desespero vem, e agora o que vai ser de mim? Estou condenado, não tem escapatória. Mas aí, ele também convence da justiça. Ele convence daquilo que Jesus fez. E é tão interessante que ele precisa convencer, porque é tão, para a mente natural, assim, não, mas peraí, você está falando que eu, um cara que acabou de ser convencido,
que é pecador desse jeito, que está perdido, que está com o pezinho lá no inferno. Você está dizendo que por causa daquilo que um certo Jesus fez, e só ele fez, pelo ato dele, eu sou justificado? Aí o Espírito Santo fala assim, é isso mesmo. Você só precisa reconhecer e aceitar isso na sua vida. Não tem mérito seu, não tem o que você possa fazer. Você recebe isso. Não, você está de brincadeira, rapaz. Eu tenho que fazer alguma coisinha, eu tenho que fazer. Eu tenho que ter um mérito nisso aí. Não. É o que ele fez. É o que ele fez. Romanos capítulo 4. Versículo 3. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Não obstante, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Por quê? Porque daí nós vamos aqui em Romanos 3, 23, 24. Pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Pá! O Espírito Santo vai lá e convence você e eu disso. Nos convenceu um dia disso. Aí ele vem na sequência. E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A justiça de Cristo, a justiça de Deus. Deus pagou a dívida. Ele moeu o seu filho. Ele é justo. Ele moeu o seu filho. Tinha que ser pago. O meu pecado não passou em branco, meu irmão. O seu pecado não passou em branco. Aqui estamos falando dentro do campo da justiça. Alguém tinha que pagar. Aquelas mentiras que o Paulo fazia, aquela vida promíscua que o Paulo vivia, aquilo ia ser pago. Não tinha jeito. Todavia agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Ele pagou. A justiça foi cumprida nele. A minha injustiça foi paga nele, que é justo, que é puro, que é perfeito. Aí o que ele faz? Como aqui em Romanos eu li, capítulo 4. Não obstante aquele que não trabalha, eu não trabalhei, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Eu creio no trabalho dele, e eu recebo o salário do trabalho dele. E aleluia, porque Isaías disse, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Olha ele olhando aqui, ó. O fruto do penoso trabalho dele, nessa noite aqui, ó, e se alegrando, porque ele alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, e ele vai alcançar muitos outros ainda, aleluia, através da sua vida e da minha vida, aleluia, aleluia. E aí, só para fechar essa parte, Romanos capítulo 5, para você entender mais um pouco, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos.
O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia! Deixa o Espírito Santo convencer você disso. E do juízo. Meu Deus. Geralmente as pessoas cegas pelo pecado não gostam que se fale sobre o juízo de Deus. Quando Paulo, ele está diante do governador Félix, em Atos 24, nem vou abrir aqui, 25. A hora que ele começa a falar do juízo vindouro, a consciência daquele homem começa a ficar perturbada. A realidade de que haverá um juízo um dia, apavora aqueles que não têm a Deus. Por quê? Porque a verdade é que diante de um Deus santo e poderoso, que estará naquele trono de juízo, ninguém vai ter argumento para escapar de uma condenação. É por isso que aqueles que creem em Jesus, naquele dia, estarão jubilosos diante do Senhor, porque eles já estão justificados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Em 1 João 4,17, João ainda diz: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Nós andamos confiantes que a palavra de Deus iluminou nosso entendimento, o Espírito Santo nos convenceu, e nós agora não vivemos mais para nós mesmos, mas para Cristo Jesus, e é por isso que seremos justificados, porque cremos no seu favor, cremos na sua graça, cremos na sua justiça, aleluia, e não só isso, nós temos confiança nele, como também o amor dele é derramado nos nossos corações e é aperfeiçoado nas nossas vidas a cada dia. Então nós andamos em amor com o nosso Deus. E em quarto lugar e último, o Espírito Santo traz o poder de Deus para lhe capacitar. É o poder dele sobre você, sobre mim, sobre nós. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em Romanos 8,14 em diante ainda ele vai dizer: pois não recebestes o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus. Pois não recebestes o espírito de temor, para outra vez estardes com medo. Nós recebemos o Espírito Santo nas nossas vidas, e Ele tem nos capacitado, querido. Ninguém poderia fazer o que Deus fez na minha vida. Ninguém. Só Ele poderia fazer, só Ele poderia fazer o que Ele tem feito na sua vida, só Ele pode fazer o que Ele vai continuar fazendo na vida de homens e mulheres que vão ouvir a sua palavra por intermédio da sua vida, porque o Espírito Santo usa e capacita você como uma testemunha e impulsiona a sua vida, encaminha você para que você glorifique o